Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro. É muito bom ter você por aqui. Antes de começarmos, encontre uma posição confortável. Permita que os seus ombros relaxem. Solte toda a tensão do seu rosto e gentilmente feche os seus olhos. E por alguns minutos, não tente resolver nenhum problema. Você não precisa decidir nada agora. Este momento é só seu. Apenas respire lentamente e vá soltando o ar bem devagar. Talvez você tenha chegado até aqui porque existe algo que está te tirando a paz. Talvez exista uma decisão esperando por você. Talvez exista uma mudança, um diagnóstico, uma perda, um sonho que você ainda não teve coragem de viver. Ou talvez exista apenas um medo que você nem consegue explicar. Seja qual for o motivo, obrigada por permitir que eu caminhe ao seu lado durante estes próximos minutos. Hoje eu não vim pedir para você deixar de sentir medo, porque sentir medo faz parte de estar vivo. O medo não faz de você uma pessoa fraca, ele faz de você uma pessoa humana. Mas existe uma diferença muito importante. Uma coisa é sentir medo, outra é deixar que ele decida o rumo da sua vida. Antes de continuarmos, vamos respirar juntos. Inspire profundamente pelo nariz e solte lentamente pela boca. Isso. Mais uma vez, inspire. Perceba o ar preenchendo seu peito e solte devagar, como se estivesse liberando um pouco do peso que vem carregando. E mais uma vez, inspire calma e expire tensão. Muito bem. Agora, imagine que você está caminhando por uma trilha tranquila. O céu está claro, existe uma leve brisa. Você ouve o som das folhas balançando, os pássaros cantam ao longe. Tudo parece calmo, até que, alguns passos à frente, você encontra uma ponte, uma linda ponte de madeira, bem à sua frente. Ela parece firme, bem construída, mas existe uma névoa do outro lado que você não consegue enxergar o que existe depois dela. Então, você para, respira, observe essa ponte. Perceba que ela não é perigosa, ela não está quebrada, ela não está balançando. O único problema é que você não consegue ver o outro lado. E talvez seja exatamente assim
que você esteja sentindo neste momento. Você gostaria de enxergar o futuro antes de decidir. Gostaria de saber se vai dar certo, se o novo trabalho será bom, se aquele negócio vai prosperar, se a cirurgia será um sucesso, se a mudança valerá a pena, se aquele relacionamento será seguro. Nós queremos garantias, mas a vida nunca prometeu garantias. Ela apenas nos oferece o próximo passo. Respire profundamente. Agora perceba que, enquanto você observa a ponte, uma voz começa a surgir dentro da sua mente. Ela pergunta: e se eu fracassar? E se eu não conseguir? E se der tudo errado? E se eu me arrepender? Talvez essas perguntas sejam familiares. Talvez elas acompanhem você há muito tempo. Mas observe uma coisa: essas perguntas falam sobre um futuro que ainda não aconteceu. Elas não descrevem a realidade. Elas descrevem possibilidades. Respire mais uma vez. Volte a sua atenção para os seus pés. Perceba que eles continuam firmes. Você está seguro neste momento. A ponte continua firme. Seu coração continua batendo. Agora, dê apenas um passo. Só um. Respire. Perceba. Nada aconteceu. Você continua seguro. Agora, dê mais um passo. E mais outro. Sem pressa. Cada passo aproxima você um pouco mais do outro lado. E enquanto você caminha, a névoa começa lentamente a diminuir. Não porque ela desapareceu completamente, mas porque você decidiu continuar caminhando. Existe uma grande verdade escondida nisso. O medo raramente desaparece antes da ação. Na maioria das vezes, ele começa a diminuir depois que damos o primeiro passo. Continue caminhando. Perceba como a ponte permanece firme sob os seus pés. Agora, olhe ao seu redor. A névoa já não é tão intensa. Você começa a enxergar novas paisagens, novas possibilidades, novos caminhos. E a vida talvez seja exatamente assim. Nós nunca enxergamos tudo, mas enxergamos o suficiente para continuar. Quantas vezes o medo já tentou convencer você de que era melhor desistir? Quantas oportunidades ficaram para trás? Quantos sonhos ficaram esperando o momento perfeito?
talvez hoje seja o dia de perceber que o medo não queria apenas proteger você. Sem perceber, ele também impediu você de viver. E viver exige coragem. Não a coragem de quem nunca sente medo, mas a coragem de quem continua caminhando apesar dele. Agora coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Sinta o calor da sua própria mão. Perceba que existe vida aí dentro, existe força, existe uma história inteira de desafios que você já superou. Pense por um instante quantas pontes você já atravessou sem perceber. Você já venceu dias que imaginou que não iria conseguir enfrentar. Já chorou, já recomeçou, já encontrou forças quando acreditava que não existiam mais. Isso significa que existe coragem dentro de você. Talvez ela apenas estivesse escondida atrás do medo. Agora repita mentalmente: eu acolho o meu medo, mas não entrego a ele a direção da minha vida. Eu posso sentir medo e ainda assim continuar caminhando. Eu não preciso controlar o futuro. Preciso apenas confiar no próximo passo. A cada passo, minha coragem cresce, minha confiança cresce, minha paz cresce. Respire profundamente mais uma vez. Inspire coragem e expire o medo. Mais uma vez, inspire esperança e expire toda a necessidade de controlar aquilo que ainda não chegou. Agora imagine que você finalmente atravessou a ponte. Olhe para trás e perceba algo muito bonito. A ponte nunca foi o maior desafio. O maior desafio era acreditar que você era capaz de atravessá-la. Permaneça por alguns instantes contemplando essa paisagem. Sinta essa paz, esse alívio, essa confiança. Não pense na travessia inteira, pense apenas no próximo passo. Porque todas as grandes mudanças da nossa vida começaram exatamente assim, com um passo de cada vez. E sempre que o medo voltar a visitar o seu coração, lembre-se da ponte. Ela nunca existiu para impedir a sua passagem. Ela existiu para revelar uma coragem que talvez você ainda não soubesse que possuía. A vida nunca pediu para você atravessar a ponte sem medo. Ela apenas pediu
que você não deixasse o medo decidir por você. Respire mais uma vez e leve essa coragem com você e permita que ela acompanhe os seus próximos passos. Obrigada por compartilhar este encontro comigo. E sempre que precisar, volte aqui. Haverá sempre um aconchego da Lau esperando por você.